Vamos lá. Esse é o nosso bloco de início. Vou fazer um bloco de repetir para sempre. Eu quero que minha lógica repita o tempo todo. Então, eu vou utilizar o repetição, vou utilizar o enquanto farei. Então, nesse bloco de enquanto, eu vou colocar aqui uma comparação para ele ficar verdadeiro, ele ficar repetindo o farei o tempo todo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma variável. Vou utilizar minha variável de loop, booleana. Então, eu vou falar que o meu loop vai ser um resultado verdadeiro. Então, enquanto essa variável for verdadeira, ele vai ficar repetindo o que está dentro dele. Booleano. Então, enquanto isso for verdadeiro, ele vai ficar repetindo o que está aqui dentro. E essa parte aqui dentro vai ser a nossa lógica. Agora que a gente vai começar a parte boa, realmente, a gente vai fazer a nossa leitura dos sensores. Como é que eu vou fazer a minha leitura? Tem algumas formas de você fazer uma leitura dos sensores, fazer com que o seu robô siga. Você pode trabalhar com questão de referência e leitura do sensor, ou você pode trabalhar com a diferença dos sensores, que também vai funcionar. Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada erro. No meu vídeo de controle PD, eu falo mais sobre isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um controle proporcional. Um controle proporcional funciona da seguinte forma. A gente vai pegar um valor de erro, de diferença entre a posição dos meus sensores, a leitura dos meus sensores, e vou multiplicar por um valor. Esse valor pode amplificar a minha correção, o meu giro para se corrigir, ou pode diminuir. Pode tanto aumentar quanto diminuir. Como é que eu modifico isso? Eu modifico com uma variável que eu chamo de proporcional. Eu vou multiplicar esse meu erro, essa minha diferença entre os sensores, entre as leituras, uma variável chamada proporcional. E por isso que se chama proporcional. Porque eu vou estar multiplicando. Então, quando eu estou multiplicando alguma coisa, ela é proporcional àquela coisa. Então, por isso que a gente chama de proporcional. Então, eu vou definir essa variável de erro, a diferença entre as duas leituras. Basicamente, eu vou fazer uma leitura simétrica. Então, se o meu sensor está lendo uma leitura mais clara do que a outra, eu sei que meu robô deve estar mais ou menos errado. Então, por isso que eu vou chamar de erro. Eu vou aqui em básico, vou subtrair, e vou subtrair um sensor pelo outro. Tem dois resultados aqui. Esses dois resultados são os dois valores que eu quero subtrair, um pelo outro. Vou pegar o meu bloco de luz, vou pegar o meu bloco de número. Eu vou subtrair o meu sensor 1 com o meu sensor 2. Encontrei meu erro. Meu erro vai ser a diferença entre os meus dois sensores, o sensor 1 e o sensor 2. Para você entender melhor o que eu estou falando, o que eu vou fazer? Eu vou aqui nesse bloco aqui de posicionar. Essa parte aqui de posicionar, eu consigo mover o meu robô manualmente e consigo ver a leitura dos meus sensores. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui. Meus sensores estão lendo. Meu sensor 1 está lendo 44 e meu sensor 2 está lendo 4. Meu sensor 3, que aponta para frente, 76. Então, o que acontece? Meu sensor 2 é esse que está em cima da linha. Ele está lendo 4. Meu sensor 1 é o que está em cima da linha branca. Ele está lendo 44. Então, o que acontece? Está tendo uma diferença entre os dois valores. O meu robô não está reto. Então, a diferença entre os dois sensores é o que eu vou chamar de erro. Meu robô está errado, uma medida específica que é a diferença entre os meus dois sensores. Como é que eu sei que meu robô está certo? Meu robô vai estar certo quando ele estiver totalmente reto. Por exemplo, aqui ele está mais ou menos reto, está quase perfeito. Um está lendo 45 e o outro 43. Ele está com um erro muito pequeno, um erro de dois valores. Então, um valor bem baixo, um erro bem baixo. Então, por isso que a questão de subtrair um sensor pelo outro funciona. Porque você trabalha com uma questão de simetria. O que você quer? Você quer que o seu robô siga a parte do meio. Você quer que o seu robô siga a linha. Então, se o seu robô está no meio da linha, de uma certa forma simétrico, tanto de um lado quanto para o outro, a questão de você subtrair os sensores funciona. E é muito legal. Então, em vez de você trabalhar com questões de referência, leitura, que a gente fala em controle PD, controle proporcional, você consegue fazer uma lógica bem mais simples do que essa, utilizando essa questão de simetria, a questão de os dois sensores estarem afastados de uma forma mais ou menos igual, e você desejar que eles leiam a mesma leitura.
Então, aqui, por exemplo, o que eu estou querendo é que eles leiam mais ou menos 44 cada um. É isso que é o meu desejo. Eu quero que ele leia a mesma intensidade para os dois sensores que estão afastados mais ou menos de forma igual no meu robô. Então, por isso que essa questão de subtrair funciona. Então, assim eu não preciso trabalhar com duas referências. Em seguidores de linha, a gente utiliza muito um sensor, pegar a leitura de sensor e subtrair pela sua referência. Então, a leitura menos referência vai ser o resultado do erro. Se eu trabalho com dois sensores, eu teria que fazer dois resultados disso, de leitura menos referência de um sensor e leitura menos referência do outro. E eu complicar muito o meu código. Então, isso aqui é uma maneira muito mais simples e muito mais prática de você fazer a sua questão do erro. Depois que a gente encontrar o erro, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse erro na nossa proporcional. Eu vou criar duas variáveis. Vou criar uma variável que é o KP, é o valor que eu vou multiplicar o meu resultado. Também o resultado final dessa multiplicação, que eu vou chamar de proporcional. Também número. Então, no início da minha programação, eu vou definir o meu KP, que é a constante que eu vou multiplicar o meu erro. Vou colocar um bloco de número. Vou colocar, por exemplo, 10. Vou chutar 10 no começo. Defini o meu erro. Agora eu vou definir a minha proporcional. Minha proporcional vai ser a multiplicação do meu erro com o meu KP. E esse resultado da proporcional eu vou jogar diretamente na força dos meus motores. Então eu venho aqui em mover, avançado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, vou colocar uma soma em cada um dos meus robôs. E vou criar mais uma variável chamada força. Eu já tenho essa variável de força, ó, tá aqui, força. Então eu vou pegar essa variável de força, vou colocar ela nos dois. E em um dos motores eu vou colocar a minha proporcional negativa e o outro positiva. Brígida, por que você vai colocar uma força num dos motores negativo e outra positivo? Eu vou colocar por quê? Porque eu quero que o meu robô tenha uma diferença de leitura dos motores, para ele conseguir girar. Então, a maneira de eu conseguir fazer essa diferença entre um motor e outro, para ele conseguir virar, é eu colocar um negativo e o outro positivo. Um eu vou somar e o outro eu vou subtrair. Eu poderia também colocar aqui, em vez de somar, em um, eu poderia colocar subtrair. Então, em vez de somar aqui, eu poderia colocar subtrair. Colocar esse bloco aqui, ó, básico subtrair. Eu deixo assim porque eu acho que é mais intuitivo da gente entender como é que funciona. Então, negativo, eu vou pegar o valor da proporcional. Proporcional aqui, proporcional aqui. Brisna, não tem problema de um dos motores sempre estar maior do que o outro? Não. Por quê? Porque o valor da proporcional ele pode ser tanto positivo quanto negativo. O que define se ele é positivo ou negativo? O que define se ele é positivo ou negativo é o valor do erro. O que define que o valor do erro é positivo ou negativo? É a subtração dos meus sensores. Então, por exemplo, vou pegar aqui um bloco de comentário, acho que é outros, comentar, para a gente conseguir entender melhor. Como é que funciona o bloco de comentário? Vou abrir o Paint para a gente conseguir te mostrar isso. Aqui, vou pegar uma linha aqui, colocar ela grossa, aqui. Essa é minha linha. Meio torta, mas vai dar para o gasto. Essa é minha linha. Vou ter dois sensores. Um sensor aqui e o outro sensor, vamos supor que ele está aqui em cima. Vou colocar o meu sensor em vermelho para a gente conseguir avistar o sensor. Então, o sensor está aqui, essa bolinha, e o meu outro sensor está aqui, em cima da linha. Então, o que acontece? Esse meu sensor que está no branco, ele vai ler um valor muito alto. O branco, ele lê um valor muito alto. Então, a gente pode dizer que ele vai ler um valor, por exemplo, de 100.
esse sensor aqui vale um valor de 100. Já esse sensor que está na linha, ele está lendo um valor muito preto. Um valor muito preto é um valor de 0. Vai ser esse aqui. O que acontece? Nesse caso, vamos supor que esse sensor aqui que está para fora é o meu sensor 1. E o sensor que está na linha é o meu sensor 2. Então, eu vou pegar 100 e subtrair de 0. 100 menos 0 é 100. Então, meu resultado do erro vai ser positivo. Mas se eu pegar o contrário, se, por exemplo, esse sensor aqui, vamos supor que esse sensor aqui, esse sensor aqui, ele é agora o meu sensor 2. Meu sensor 2. E esse aqui é o meu sensor 1. Se agora eu troquei, e agora esse meu sensor 1 está dentro da linha, e esse meu sensor 2, o que acontece? Meu sensor 1 está dentro 0 agora. Então, 0 menos 100 é menos 100. Então, meu resultado vai dar agora negativo. Um resultado dando negativo vai acabar ajustando aqui a soma. Então, se eu pegar um valor negativo e colocar com outro negativo, negativo menos negativo se cancelam dando positivo. Então, essa força vai ficar muito maior. Esse aqui, vou pegar um valor positivo, subtrair, somar, no caso, com um valor negativo, que seria o menos 100, caso a minha proporcional seja 1. Então, aqui vai dar um valor muito maior do que esse bloco. Agora, se for o contrário, se meu número do erro, meu erro for positivo, esse resultado aqui, essa força aqui, no geral, vai ficar muito menor do que essa, porque ele vai pegar um valor positivo e subtrair de um valor positivo. E aqui ele vai somar com outro valor positivo, positivo com positivo. Vai dar um valor muito mais positivo. Então, é assim que funciona a questão do erro. Você tem que trabalhar com uma questão de diferença. E um detalhe interessante é que muita gente me pergunta como é que faz uma lógica de direção, steering do V3G. Tem que utilizar o bloco do V3G. A maneira é exatamente isso. O bloco de steering do V3G faz exatamente isso. É isso aqui que ele faz. Eu não posso te afirmar que é assim, porque eu não sei o interior do steering, de como ele foi feito, mas a teoria é essa. E se você fizer esse estilo de mover no EV3G, o resultado vai ser muito parecido, vai ser muito, muito parecido mesmo com um seguidor de linha com steering. Então, essa é a maneira que você consegue fazer a sua direção, fazer com que o seu robô faça curvas, e você não precisa necessariamente utilizar um bloco de steering. Assim, esse modo eu estou criando um bloco de steering. Então, é assim que você pode utilizar. É uma maneira interessante de você guardar, pode ser útil em outras linguagens. Muita gente me pergunta disso, por exemplo, para Arduino. Como é que eu faço um bloco de steering para o Arduino? A maneira é você a partir desse princípio daqui. Beleza? Então, fiz minha programação. Minha programação é essa. Essa é a minha programação. O que eu vou mudar agora? Vou mudar só esse KP. Esse KP vai ser o nosso valor de oscilação. Quanto maior for esse resultado, mais o nosso robô vai oscilar. Quanto menor esse valor, menor vai ser a oscilação do meu robô. Mais suave meu robô vai oscilar. O que eu vou fazer? Eu vou salvar minha programação aqui. Salvei. Salvo. Agora, no meu SBOTix, vou aqui em programação, vou compilar e enviar. Programa compilado. Vou aqui no meu robô. Vou afastar para a gente conseguir dar uma olhada. Aqui tem as opções para eu iniciar. Esse testar a rotina é para eu iniciar a programação. Aqui esse mais, se eu quiser marcador, é em relação da última saída. E se eu quiser reiniciar a minha saída. Deixa eu ver se eu coloquei esse marcador, beleza? Vou testar minha rotina. Um detalhe que eu esqueci, né? Eu não defini minha variável de força. Essa variável de força, ela vai definir o valor que eu vou andar para frente, caso eu esteja sem erro nenhum. Então, no caso, eu quero que ele ande, caso ele não esteja com erro nenhum, se o resultado seja 0, eu quero que ele ande com 150 de força.
Vou salvar. E agora vamos rodar. Vou aqui para a rotina, reiniciar, programação, compilar e enviar, programa compilado. Testar a rotina, vamos lá. Ó, passou direto. Por que passou direto? Porque o meu robô está muito suave. O que eu vou fazer para deixar ele mais oscilante? Eu consegui fazer essa curva. Eu vou aumentar esse KP. Vou já exagerar, porque eu sei que para o SBOtics a gente tem que exagerar nos valores. Então, vou colocar 15. Salvar o código. Programação, compilar e enviar. Vamos testar a rotina. Ó, girou. Só que se você perceber, ele girou para o lado contrário. O que eu posso fazer? Eu tenho duas maneiras. Ou eu mudo esse KP para negativo, para mudar o sentido do meu robô, ou eu faço essa alternativa que eu acho mais simples. Só modificar a posição dos meus sensores, que aí eu vou mudar o sinal automaticamente. Então, você tem essas duas maneiras. Ou você multiplica esse resultado por -1, coloca aqui -15, ou troca a posição dos seus sensores. Troca a subtração dos seus sensores. Talvez clicar em programação, compilar e enviar. Eu prefiro mudar a posição dos meus sensores, porque assim eu trabalho com um valor de KP positivo. Eu não gosto de trabalhar com valores negativos. Quanto menos valores negativos eu utilizar, melhor. Eu acho que o negativo complica e tem a chance de eu esquecer de colocar o negativo. Então, eu prefiro só trabalhar com valores positivos caso eu consiga. Se eu não conseguir, tudo bem. Compilar, com o programa compilado. Testar a rotina. Ó, agora ele girou para o lado certo. Está conseguindo seguir. Vamos ver se ele vai seguir tudo bem. Vou afastar mais para a gente conseguir ver a pista toda. Está conseguindo seguir bem. Esse aqui é o redutor. Vamos ver se ele consegue passar pelo redutor. Acredito que ele vai conseguir. Ó, caramba, nem senti o redutor. Show de bola, né? Conseguiu seguir muito bem. E aí chegou na parte de resgate. Tem que resgatar e aí sair. Não vou entrar na parte de resgate por enquanto. A gente está fazendo um seguidor de linha. Muito fácil essa pista, né?